Oiê! No vídeo de hoje, o capítulo 7. Ela é forte. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Provérbios 31:17. Vamos aprender? Então ela começa falando assim: a força física tem suas vantagens, mas não chega a ser uma necessidade para muitos de nós. Temos maridos e filhos fortes para nos ajudar, não é verdade? Porém, a força espiritual é uma necessidade que todas nós temos, tanto as fortes como as fracas fisicamente. Quando a vida nos dar um golpe, a nossa força física é inútil, se não estivermos com uma boa forma espiritual. Então, ela vai falar aqui da força, não da força física, né? Ela vai falar da força espiritual, né? Que nós carregamos. Então, a mulher virtuosa, ela é forte, né? Ela busca, né, Deus, né? Ela busca o Pai Celestial, para ela se tornar forte espiritualmente. Aí ela continua aqui. Uma mulher forte vai seguir em frente, mesmo que todos à sua volta tenham apertado o botão da pausa. Uma mulher forte não desiste. A mulher virtuosa, acima que nós falamos, sabia disso e por isso ela cinge de força de que de que era de que ela precisa sua fé. Coloquei o caderno certinho, agora eu vou conseguir ver melhor. O soldado cingia-se os lombos quando colocava os cinturões. Eles tinham a garantia que nenhuma batalha o surpreenderia, pois o cinto estava preso à espada. Então, naquela época, né, se cingir era isso, né, era estar preparado, né, os soldados lá estavam preparados para a batalha, né, a qualquer momento. Então eles não iam se surpreender, porque eles já estavam preparados, né, para qualquer batalha. E aí ela fala, né, quando você se cinge para algo difícil, você se prepara. Todos estão preocupados com a aparência, com a carreira, com a finança, com o estilo de vida. Mas e quanto ao espírito? Quem está fortalecendo o espírito? Quem está se preparando espiritualmente? Então ela deixou essas 3 perguntinhas, né? As pessoas estão muito preocupadas com tudo ao seu redor, né? Tudo à sua volta. Mas e o espírito, né? Porque nós somos somos seres humanos que temos corpo, alma e espírito, né? Então, ela fala, né? Então, quem tá fortalecendo o seu espírito? Né? Quem tá cuidando do espírito? Então, uma das coisas mais fáceis que vou poder escolher fazer é acreditar. E você ficaria surpresa em saber o quanto crer está ligado à força. Então, né, a única maneira de a gente fortalecer o nosso espírito é acreditando, né? É crer em algo que a gente não vê, mas que nós temos certeza que existe, né? Então, igual ela falou, crer está muito ligado à força, então à força espiritual, né? Então ela fala, temos 50% da força que precisamos, mas precisamos de outros 50% para superar determinados infortúnios, como doenças, separações, infidelidade, decepções, falência, desastre e muitas situações que saem do nosso controle. E esses outros 50% é a crença em Deus. Então, a gente já tem 50%, né, a nosso favor, a gente já estimula esses 50%, mas precisamos estimular os outros 50%, que é a crença em Deus, né, que é acreditar em Deus. É saber que seus braços estão sempre prontos para nos segurar, caso a gente pule ou seja empurrado ou simplesmente caia. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, né? Ela até contou uma historinha que eu vou meio aqui simplificar para vocês. Quando a gente é criança, normalmente a criança ela fica no muro alto, no armário, qualquer lugar, e ela se joga, né, no braço do pai. Por quê? Porque ela confia, porque ela acredita que o pai vai segurar. Né, ela não duvida, tipo, ela não acha assim, ai, meu pai não vai me segurar. Não, ela acredita, então ela vai e se joga, né? Então ela falou da mesma maneira, né? É saber que os braços do Pai Celestial, né, de Deus, está sempre pronto para nos segurar, né? Quando a gente for empurrada ou quando a gente simplesmente caia, né? Ou quando a gente pule, né? Então, quando a gente acredita, quando a gente confia, né, em Deus e no Pai Celestial, a gente simplesmente se joga, né?
porque a gente sabe que Ele está lá para nos segurar. Então, a mulher virtuosa tem um pacote completo. Ela tem a própria força e a de Deus também. Ter fé. Então, só voltando aqui, né? A mulher virtuosa tem um pacote completo. Ela tinha a própria força e a força de Deus, né? Também. Então, ter fé em Deus é a maneira mais eficiente de se viver uma vida plena e feliz. Então, a mulher virtuosa, né? Ela tem os 50%, né? Que a gente já temos, e tem mais os outros 50%, que é um relacionamento com Deus, né? Ela tem também igual ela falou, né? Ela tem um pacote completo, né? Ela tem a força dela, a própria força, e tem a força de Deus, né? E ela fala: você nunca encontrará uma pessoa realizada que não tenha uma fé ativa em Deus. E aí ela termina aqui, né? Na adolescência é um momento onde tentamos ser quem não somos. Fingimos que gostamos de coisas que nem gostamos. Fingimos não se importar com aquilo que nos importamos. Fazemos coisas que não queremos e falamos de coisas que mal conhecemos. A fim do quê? A fim de se tornar, fazer parte, né? Então, a gente acaba, nessa parte da adolescência, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, né? Em vez de estar criando a força espiritual, igual ela fala aqui, né? Então, a fé ativa não é o tipo de fé que comumente vemos à nossa volta, mas não se trata de ser religiosa ou ir à igreja. Ter uma fé ativa é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Você o conhece, você fala com ele, você ouve ele, você faz a vontade dele e você vive de acordo com o desejo dele e você o serve. Quando eu li essa parte, foi a parte que mais tocou nesse capítulo desse livro. Porque é realmente, né? A gente acha, eu vou pra igreja todo domingo, ou então eu tenho um título de religiosa, né? Então eu conheço a Deus. Mas nem todos que estão na igreja, que estão no banco da igreja, têm um relacionamento, né? Então, igual ela falou, ter uma fé ativa é você ter um relacionamento com Deus. É você saber, é você conhecer Ele, é você ouvir, é você falar com Ele, né? É você fazer a vontade dEle, é você viver de acordo com o desejo dEle. E é você servir. Então, quando você tem essas coisas, você realmente é uma religiosa, né? Você não vai na igreja só para esquentar o banco, você tem uma fé ativa. Você conhece Deus, você sabe quem Ele é. Então, você acredita nas promessas que Ele tem na sua vida, né? E aí, ela fala, a vida é algo pessoal e a fé também. Então, realmente, a nossa vida é algo pessoal e a nossa fé, o nosso relacionamento que a gente tem com Deus também é pessoal, né? E aí ela conta um pouquinho da história dela, que ela ia pra igreja há muito tempo, né? Desde pequenininha ela era membro de uma igreja e ela nunca, assim, vamos supor, ela ia pra igreja, ela esquentava o banco, mas ela nunca tinha aquele relacionamento com Deus, como ela via a mãe dela ter, como ela via o pai dela ter, né? E ela se sentia perdida, ela falava, como assim, né? Todo mundo que eu vejo ao meu redor tem aquela coisa, né, assim, fala de Deus de uma maneira que eu não falo, né? E ela queria sentir isso. Até que um dia ela estava na igreja e ela ouviu um discurso e aquele discurso tocou no coração dela, né? E ela falou, nossa, foi pra mim, né? E ela sentiu aquele queimar no peito, né? E ela falou assim, que naquele momento ela precisava se entregar a Deus, né? Ela precisava falar com Deus, né? Ter esse relacionamento, né? E ela foi e fez uma oração e ela falou de todas as suas preocupações, de todos os seus desafios, de todos os seus sonhos, de tudo que ela estava no coração dela, sabe? Então ela realmente se entregou aos pés de Jesus, né? De Deus, né? Ela se entregou. Então é como nós, né? Se hoje nós vamos na igreja, se nós ou simplesmente não vamos em nenhuma igreja, mas nós nos sentimos vazias, sentimos perdidas, que nós procuremos, né? Deus, né? Procuremos o Pai Celestial, né? Nos entreguemos a Ele, né? Falemos dos nossos desafios, de nossas preocupações, de nossos sonhos, né? E, igual ela falou, né? Ter um relacionamento, né? Isso vai fazer com que nós
possamos conhecer melhor, né, o Pai Celestial, né, e conhecer ele no íntimo, né. E aí ela conta a história de Noé, né, e aí eu vou pegar um pedacinho aqui do livro, porque ela fala sobre a esposa de Noé, né. A esposa de Noé, ela passou cerca de 100 anos da sua vida ouvindo seu marido dizer que o mundo ia acabar. Ela viu a luta de seu marido para convencer as pessoas ao seu redor de que eles precisavam se voltar para Deus, mas ninguém lhe deu ouvido. Ela ajudou o marido a construir uma arca que, aos olhos de todos, mais parecia um espetáculo maluco de circo. Ela teve muitas oportunidades de duvidar do seu marido, de perder a fé no que Deus havia dito a ele e de deixar de apoiá-lo. Mas ela era forte, tão forte que criou seus filhos naquele ambiente perverso e ainda assim conseguiu mantê-los na mesma fé. Ela estava sozinha. Nenhum de seus vizinhos ou parentes acreditavam. Ela teria de ver todos eles perecerem no dilúvio. A esposa de Noé foi praticamente uma figurante na história da Bíblia, na história de Noé. Não há muito para se ler dela na Bíblia, mas podemos concluir que Deus precisava de uma mulher forte ao lado de Noé para que ele suportasse todas as perseguições e dificuldades que teria de enfrentar enquanto executava o plano de Deus. Então, ela falou bem claro aqui, né? A mulher de Noé, ela não foi citada muito na Bíblia, mas provavelmente ela tinha que ter tido uma força espiritual, né? Ela tinha que ter tido um relacionamento com Deus para acreditar no que Deus estava falando para Noé, porque Noé estava construindo uma arca no seco, né? Ele estava construindo um barco no seco, então todo mundo achava que ele era doido, tá louco esse homem, porque como